Seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa próxima aula. Hoje a gente vai falar sobre uma das classes de palavras mais importantes e também uma das mais complexas, que é o verbo, que é um ponto de partida para uma série de outros conteúdos, como concordância verbal, regência nominal e reverbal, e também para o período composto, tanto por coordenação quanto por subordinação. Então vamos lá? Bem, primeiro ponto aqui é a gente trabalhar com a definição do verbo, né? O que o verbo ele significa? O verbo ele pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, assim também como a duração ou aspecto ou ainda um procedimento. Mas quando a gente é pequenininho a gente aprende, né? O verbo ele indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E isso também está associado à classificação do verbo, né? Se esse verbo ele é um verbo transitivo, é um verbo que transita, ou é um verbo de ligação, que são fatores aplicados sobretudo na parte de análise sintática. Qual é a estrutura que um verbo contém? Tem o radical, tem a vogal temática e tem as desinências, do modo temporal, que vai indicar ali o modo e o tempo verbal, e também o número pessoal, que indica qual é a pessoa do discurso ali, da colocação pronominal dentro da minha conjugação, certo? E esse verbo ele pode ser flexionado. O que isso significa? Ó, se eu pegar essa caneta aqui, ela é dura, eu não consigo dobrar, né? Eu posso dizer que ela é inflexível, especificamente. Tanto que é um adjetivo que eu posso dizer para pessoas que têm dificuldade de mudar de ideia, a gente pode chamá-las de inflexíveis. Quando eu tenho algo que dobra, por exemplo, ó, vou pegar o cabo do meu carregador. Ó, ele se modifica, ele é flexível, ele vai se moldando da forma que eu coloco. Isso também acontece com o verbo. O verbo ele pode se flexionar de muitas formas. Tanto que quando a gente aprende classes de palavras, a gente aprende que existem as classes que são variáveis e invariáveis. As variáveis são aquelas que podem se flexionar e as invariáveis não. Um exemplo de classe invariável: advérbio, preposição, a, ante, até, após, com, contra. Tanto que muitos de nós aprenderam as preposições com uma musiquinha que a gente memorizava ali para poder gravar as preposições, porque são só aquelas. Então, o verbo ele pode se flexionar de que forma? Ele pode se flexionar em número, ele pode estar no singular ou no plural. Ele pode se flexionar por pessoa, porque a gente tem primeira, segunda e terceira pessoa do singular, eu, tu, ele, e primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós, vós, eles. Nós também temos os modos, o indicativo, que indica certeza de algo, o subjuntivo, que pode caracterizar dúvida, hipótese ou possibilidade, e o imperativo, que, como o próprio nome já diz, eu posso fazer uma relação com o imperador. Então, indica uma ordem ou um pedido. Tanto que, no modo imperativo, eu não tenho primeira pessoa do singular, eu não posso dar uma ordem para mim mesmo. E o tempo pode ser presente, passado e futuro. Quais são os tempos simples do indicativo? Eu tenho presente, eu tenho o pretérito perfeito, que é uma ação que foi concluída, o pretérito imperfeito, que pode ser uma ação inacabada ou uma ação que eu não sei se teve continuidade, o pretérito mais que perfeito, que é um passado do passado, que é considerado um pouco complexo por alguns alunos, por a gente não entender muitas vezes, de modo que a gente não fala dessa forma, né? Eu chegar em casa naquele dia. É até estranho, mas quando a gente vê algum filme de época, alguma novela, é muito comum a gente se deparar com pessoas
flexionando o verbo dessa forma. Nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é algo que ainda irá acontecer e o futuro do pretérito é algo que aconteceria, mas não irá acontecer por algum motivo, certo? Tempos simples do subjuntivo. O subjuntivo, aqui a gente está falando do modo indicativo, tá? No subjuntivo eu tenho 3 tempos. Eu tenho o pretérito, que vem acompanhado do que eu faça, que tu faças, que nós façamos. Tenho o pretérito imperfeito, que vem acompanhado do se eu chegasse, se eu falasse. E o futuro, quando eu chegar, quando eu fizer. Lembrem-se que o subjuntivo está associado a hipótese ou possibilidade. Então, eu não tenho certeza. Por isso que eu tenho que, o se, quando, são hipóteses. E o imperativo, os tempos que aparecem aqui são afirmativo ou negativo. Faça, tu, faças, você, nós, façais, vós. Sempre indicando uma ordem ou um pedido, certo? Aí eu tenho as vozes verbais também. Eu tenho a voz ativa, que é quando o agente ele está de fato executando aquela ação. A voz passiva, que ela pode ser tanto analítica quanto sintética. E a reflexiva, tá? Esse conteúdo aqui a gente vai ter uma aula específica sobre isso, porque tem alguns detalhes ali para a gente aprofundar, mas é importante a gente saber nesse momento para entender essas flexões todas do verbo, ok? Aqui eu tenho alguns exemplos do indicativo. Vamos lá, ó. Maria acredita em Deus, presente. Então, ela está acreditando agora, nesse momento. Ana comprou um carro novo, pretérito perfeito, uma ação que foi concluída, por isso que ele é chamado de perfeito. Chico compunha canções de protesto. Ó, pretérito imperfeito do verbo compor. Né? Por que é imperfeito, professora? Ó, ele compunha. Eu sei que é passado, mas será que ele continuou escrevendo? Será que ele continuou compondo? Eu não sei. Então, esse não saber me traz a ideia de imperfeição. Eu não sei se é uma ação concluída, eu não sei se é uma ação que teve continuidade. Quando cheguei, o inspetor entregara as provas há 2 minutos. Pretérito perfeito, não cheguei, ó, quando cheguei. E o entregara, pretérito mais que perfeito. Ele já havia entregue. Eu tenho um passado de um passado. O governo confirmará o aumento do IPI na próxima semana. Ó, confirmará. É algo que ainda vai acontecer. Ele entenderia o problema se tivesse comprado o mesmo produto. Ó, por que é futuro do pretérito? Ele poderia entender. Porém, para ele entender, eu tenho a dependência de uma outra ação que não aconteceu. Por isso que é futuro do pretérito. E aí, dando continuidade, temos alguns exemplos aqui do subjuntivo. Ainda que você compreenda a situação, sei que é difícil aceitá-la. Presente do subjuntivo. Ó. Que compreenda, que você compreenda. Se fosse possível, correria para bem longe daqui. Pretérito imperfeito. Quando fizer o seu dever, poderá sair com os amigos. Futuro do subjuntivo. Como eu falei anteriormente, ó, quando, se e o que. E a indicação aqui de dúvida, hipótese, possibilidade, sempre presente nesse modo verbal. Alguns exemplos aqui de vozes. O policial efetuou o disparo. O sujeito executou a ação. Voz ativa. O motorista foi multado pelo policial. Voz passiva analítica. O sujeito, ele recebeu a ação de alguém. Vendem-se casas. Voz passiva sintética. Eu tenho se, que é um agente da passiva, que faz essa ação ser executada por alguém. Nesse caso aqui, indeterminado, né? Eu não sei quem está vendendo a casa.
Eu tenho um sujeito indeterminado. A criança feriu-se. Voz reflexiva. Ó, ela feriu a ela mesma. O reflexivo vem de espelho. E os torcedores rivais agrediram-se antes da partida. Voz reflexiva recíproca, que é quando eu faço uma ação e eu também recebo ao mesmo tempo. Quando eu abraço alguém, a outra pessoa também me abraça, né? Os amigos abraçaram-se. Voz reflexiva recíproca. Vamos lá, só um minutinho. A gente vai resolver agora algumas questões de vestibulares, né, de concurso. O vestibular de verdade era no meu tempo. Já estou chegando, ou já cheguei à altura da vida em que tudo de bom era no meu tempo. Meu e dos outros coroas. O vestibular de Direito a que me submeti, na velha Faculdade de Direito da Bahia, tinha só 4 matérias: português, latim, francês ou inglês e sociologia. Sendo que esta não constava dos currículos do curso secundário, e a gente tinha de se virar por fora. Nada de cruzadinhas, múltipla escolha ou matérias que não interessassem a carreira. Tudo escrito tão ruibarboriosamente quanto possível, com citações decoradas preferivelmente. Quis o irônico destino, uns anos mais tarde, que eu fosse professor da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. E me designassem para a banca de português, com prova oral e tudo. Eu tinha a fama de professor carrasco, que até hoje considero injustíssimo, e ficava muito incomodado com aqueles rapazes e moças pálidos e trêmulos diante de mim. Uma bela vez, chegou um sem o menor sinal de nervosismo, muito elegante, paletó, gravata e abotoaduras vistosas. A prova oral era bestíssima. Mandava-se o candidato ler umas 10 linhas em voz alta, sim, porque alguns não sabiam ler. E depois se perguntava o que queria dizer uma palavra trivial ou outra. Qual era o plural de outra, e assim por diante. Esse mal sabia ler, mas não perdia a pose. Não acertou a responder nada. Então eu, carrasco fictício, peguei no texto uma frase em que a palavra for tanto podia ser o verbo ser, quanto o verbo ir. Pronto, pensei. Se ele distinguir qual é o verbo, considero um gênio. Dou 4, ele passa, e seja o que Deus quiser. Esse for aí, que verbo é esse? Ele considerou a frase longamente, como se eu estivesse pedindo que resolvesse a quadratura do círculo. Depois, ajeitou as abotoaduras e me encarou sorridente. Verbo for. Verbo quê? Verbo for. Conjugue aí o presente do indicativo desse verbo. Eu fonho, tu fões, ele foi. Recitou ele impávido. Nós fomos, vós fondes, eles foem. Não, dessa vez ele não passou. Mas se perseverou. Deve ter acabado passando. E hoje há de estar num posto qualquer do Ministério da Administração, numa equipe econômica ou aposentado como Marajá. João Baldo Ribeiro. Eu tenho aqui um exemplo de crônica, né, com um tom de humor e também uma crítica. Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas das frases. Se nos pontinho pontinho a fazer um esforço conjunto, teremos um país sério. 2. Pontinho pontinho, o televisor ligado para te informares dos últimos acontecimentos. 3. Não havia programa aqui, pontinho pontinho, o povo após o último noticiário. Aqui embaixo eu tenho as conjugações verbais. Esse tipo de questão é muito comum cair na prova do IFE, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque se eu erro um verbo, eu acabo errando a questão toda. Nesse caso aqui, a resposta correta é a letra E. Por quê? Na primeira oração, o verbo deve ser conjugado no futuro do modo subjuntivo, se nos propusermos.
Já na segunda, o verbo manter, ele deve concordar com o tu, com o pronome tu. Então, deve ser conjugado na segunda pessoa do singular. E na terceira oração, o verbo entreter se conjuga no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Por isso, eu tenho aqui, ó, letra E. Se nos propusermos a fazer um esforço conjunto, teremos um país sério. Mantenha o televisor ligado para te informar dos últimos acontecimentos. E não havia programa que entretivesse o povo após o último noticiário. É importante observar, nessa questão não acontece, mas em algumas questões de concurso, há também o pedido de classificação do modo, né, ou a especificação do tempo. Por isso que é tão importante a gente conhecer a estrutura verbal e também entender todas as suas possibilidades de flexões. Vamos para a próxima questão? Em todas as frases, os verbos estão na voz ativa, exceto em. Letra A. Ele que sempre vivera órfão de afeições douras, como então seria feliz? B. O quinhão de ternura que a ela pretendia estava intacto no coração do filho. C. Os 2 quadros tinham sido ambos bordados por Mariana e Ana Rosa, mãe e filha. E letra D. E dizia as inúmeras viagens que tinha feito até ali. Contava episódios a respeito do boqueirão. Sobre a banca de Madalena estava o envelope de que ele tinha falado. E aí? Para a resolução, nesse caso aqui eu tenho a letra C como resposta correta. Por quê? O sujeito sofreu a ação praticada pelo verbo. Vamos voltar lá na questão rapidinho. Ó. Os 2 quadros tinham sido bordados por Mariana e Ana Rosa. Se eu colocasse essa oração aqui na voz ativa, ficaria de que forma? Mariana e Ana Rosa, mãe e filha, bordaram os 2 quadros. Então, elas executaram a ação. Por isso que a letra C não está na voz ativa, está na voz passiva. Vamos para mais uma. Imagine a situação em que uma professora responda a seu aluno e que nessa resposta denote-se erro de emprego verbal. Identifique-o. Professora, eu preciso fazer a lição de casa? Quais são as possíveis respostas? Letra A. É preciso que você faça a lição. Letra B. Se você fizer a lição, tirará suas dúvidas sobre a aula. C. Convém que você faça a lição. Letra D. Faça a lição sempre que solicitada. E letra E. É bom que você faça a lição de casa. Em qual dessas opções eu tenho um erro de emprego verbal? Essa está fácil. Você deve ter respondido aí, né? Vamos verificar qual a resposta correta. Letra E. Na alternativa E, o verbo fazer deve ser conjugado no presente do modo subjuntivo, concordando assim com o pronome você. É bom que você faça a lição de casa. Enquanto aqui eu tenho, é bom que você faz a lição de casa. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Vai uma lista de exercícios de verbos, tá? Façam com atenção. Qualquer dúvida, vocês sinalizem pra gente. Um beijo, até a nossa próxima aula.